Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Papo com Quem Faz. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, que a gente conhece há pouquíssimo tempo, mas tem uma história maravilhosa, uma história de crescimento muito grande dentro do ramo óptico. Óptico ou ótico? Tanto Óptico. É ótico, ótico. Né? Boa. É a Daniele Costa. Dani, seja muito bem-vinda. A Dani, que é CEO do grupo Lobel, é essa a pronúncia mesmo? Isso, essa Lobel, pronúncia. Com mais de 12 lojas em São Paulo, né? São franquias, não é isso? Isso. Das óticas Carol. São franquias. Tenho 12 franquias. Legal. Seja muito bem-vinda. Vamos Obrigada. bater um papo. Como a gente já falou antes, por trás das câmeras, fique tranquila. Vai ser um papo super descontraído. A gente estava conversando aqui. Haja naturalmente, aqui o microfone é seu, a casa aqui é sua. super cegado, tá? Então, Não tem bom. problema nenhum. Vamos lá, Dani. Quem é a Dani por trás do Grupo Lobel hoje? Esse grupo de 12 lojas, de dezenas de funcionários. Fala pra gente. Como eu falei, é muito difícil falar quem sou eu, né? Eu sou mãe, né? Sou esposa, tenho uma filha biológica, 2 de coração, 5 cachorros. Isso já fala muito sobre você, né? Sobre a pessoa boa que você é. Já adorei. Eu sou... Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa paciente, né? Tive que aprender a ser. E sou alegre, gosto de amigos, gosto de fazer festas. Essa sou eu. Legal. Meus parabéns. E vamos lá. Você chegou a fazer direito, certo? Fiz. Você não é advogada de fato, você é só Não bacharel. sou. E você, muito provavelmente, você tinha um sonho de seguir alguma carreira jurídica a partir do momento que você faz uma faculdade, ou não? Não. Foi uma obrigação que eu falei. Não, também não. Não? Não. Me conta Foi um pouco falta dessa de história. opção, tava em dúvida. Não, foi assim. Na verdade, quando eu era jovem, eu fiz biomedicina. Ah, mas isso é o que? Há 10 anos atrás, talvez? Quando eu fui jovem. Não. Assim, eu não tinha filhos ainda. Tá. E no meio da faculdade eu engravidei, né? E aí eu tive que optar. Ou eu vou trabalhar para criar minha filha, né? E não tinha opção, na verdade, só tinha essa. Você para de fazer faculdade e você vai trabalhar para criar sua filha. E foi isso que eu fiz. Então parei de estudar, né? Eu tinha 21 anos. A sensação que eu tinha é que eu precisava cumprir um ciclo. Eu precisava de uma faculdade. E aí eu já estava na ótica, sempre estive, né? Eu não me conheço sem ótica. E aí eu decidi fazer direito, porque eu queria sair da ótica. Entendeu? Só que no meio do caminho eu falei, não quero. Eu não quero porque... não é para mim, eu acho, que seguir esse caminho, né? essa jornada. E também porque eu também tive que fazer uma opção. Terminei a faculdade, minha filha já tinha 13 anos, eu não ia ter como concluir os estudos dela. Então eu falei, eu tenho que continuar aqui porque eu não tenho como seguir uma nova profissão depois de mais velha, né? Eu não tinha um suporte, né, para isso. Então, por isso que eu fiz o direito, mas por mim, pelo meu ego, sabe, para eu aprender. Foi muito bom para mim fazer direito. E nunca teve vontade de seguir na área, assim, mesmo entendendo que seria difícil pelas razões que você acabou de falar? Eu tive já, Uhum. assim, quando eu tava na faculdade, que você tá lá naquele auge, né? Mas eu não fui nem fazer a OAB. Não fez? Não fiz. Porque não era uma coisa que eu falei, eu vou seguir qual área, né? Uhum. Eu vou seguir família, para eu honrar as coisas, né, que eu achava justo. Então eu decidi, falei, eu não vou seguir, vou continuar na ótica. Foi quando surgiu a sociedade na primeira Óticas Carol. Legal. Porque a ótica já vinha do seu pai, né? Já vinha. E aí você criou essa segunda unidade, ou foi uma primeira unidade da Óticas Carol, da franquia? Não, Conta pra gente como que se deu assim, esse início. Na verdade, meu pai sempre foi de ótica. Tá. Sempre foi. Não teve outra
outra profissão, né? Ele foi surfacagista, tal, trabalhou na antiga fotótica, tudo isso. Nossa, E- a fotótica pra quem não- é antiga, hein? É, Porque pra quem não sabe, óticas antigamente, era a gente foto. tirava foto 3x4, a gente Revelava o foto. filme, né? Hoje em dia Nessa não existe época. mais Não essas coisas. existe mais. Então ele era da antiga fotótica e ele levou isso. E nós, quando ele trazia, então ele trazia os acessórios, os óculos, porque aí ele passou a ser representante, né? Que é vendedor, né? E ele levava para casa pra gente separar, porque nós éramos em 5 filhos. Então a gente acaba que era uma brincadeira. Separa plaquetas, separa armações, né? Eu e os meus irmãos. E quando eu tinha, acho que para os 17 anos mais ou menos, ele resolveu montar a ótica dele. Meu pai saiu da indústria e foi montar a ótica que foi a primeira em São José dos Pinhais, no Paraná. Uhum. Então aí o que acontece? Eu tive que trabalhar lá, porque ele também não deixava trabalhar, meu pai. Eu fui trabalhar em loja de sapato quando eu era jovem, porque eu queria trabalhar na temporada, que eu morava na praia. E aí depois ele falou, não, vai todo mundo trabalhar na ótica. Aí foi, só que eu morria de vergonha de ficar lá vendendo óculos. Morria, não sabia nada. E aí começou. Aí depois ele foi, montou outra. E aí teve a separação dos meus pais, aí cada um ficou com uma parte, aí meu pai veio a falecer. E aí, empresa familiar, ela é muito difícil. Sim. Porque gera um conflito, uma briga, né, que você não está preparado. Então, eu tive uma briga com uma das minhas irmãs, hoje eu falo com ela, normal. E resolvi vir embora para São Paulo. Eu falei, não é para mim, né, eu não quero isso, família, porque briga. Mas você era de lá, ou não? De Você Itanhaém. sempre... Ah, você era de Itanhaém, e aí ele foi pra São José dos Pinhais. Menino, eu sou um cigano. Você não entende. Não, era São José dos Pinhais. Aí ele veio, montou em Itanhaém, Peruíbe e tal. Tá, E ele vendeu a de São José dos Pinhais, tá bom. né? E aí aí foi que ele construiu ali no litoral mesmo. E aí eu tive a minha filha, engravidei nessa época, Uhum. tive a minha filha. E a Ana acho que tinha 6 anos mais ou menos. Ele resolveu, ele já tinha falecido, não tinha falecido ainda, mas a minha mãe separou, né, eles tinham separados, ficaram cada um com um lado, tal. Aí meu pai faleceu e aí eu resolvi ir embora porque tinha muita briga. Sim, é de fato, essa de relação família. familiar, quando tem uma morte, né, da matriarca, do patriarca, sempre, às vezes, dá uma confusãozinha. de Aí fato. eu acabei vindo embora, então eu vim trabalhar de funcionário pra cá, No ramo óptico. no ramo óptico, que eu sabia fazer, né, não tinha outra coisa. Aham. Então eu vim embora pra cá. Aí vim pra cá em 2007, pra São Paulo. 2007, 2008. Aí fui trabalhar de vendedora, de tal, né, gerente, supervisão, tal, e em Carol também, que era a antiga franqueada que tinha aqui na Zona Norte. E aí fiquei 5 anos com ela. Aí eu acreditei que eu não tinha mais que estar ali. Eu fui trabalhar com o Flávio, que é meu marido hoje. Ah, não era seu marido na oportunidade, se conheceram, legal. Aí ele já estava com a primeira Óticas Carol. E aí eu fui trabalhar com ele na Óticas Carol, ele não era do ramo. E então eu dominei. Legal. Ele levou o negócio. Levei, Aí de uma, que era na época, aí hoje nós temos 2. Isso já tem 14 anos. Não, quase uma por ano tá excelente, né? Vamos É. colocar aí a pandemia que deu uma brecada Foram quase 3 anos ali que deu uma brecada nessa expansão, talvez, né? Porque foi muito difícil, um lockdown e tal. Mas uma expansão legal, muito boa. E são todos aqui em São Paulo? Todas as unidades? Todas. Entre Zona Norte, Zona Oeste, Centro e Zona Sul. Legal, bacana. Olha, Dani, ouvindo você falar, contando a sua história, falando das óticas, eu acho que
a melhor coisa que tu fez foi ter largado o direito mesmo, porque dá pra ver o brilho no seu olhar quando você fala sobre o seu trabalho, sobre a ótica. Se eu tivesse conhecido o ramo óptico antes, eu acho que eu também tinha largado, viu? Cara, então, isso que é engraçado, né? Eu falo muito pros meus clientes, né? Eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo ser advogado. Não, mas não fala isso, porque tem cliente nosso que tá assistindo ali, Não, tem cliente nosso aqui, e aí o que acontece? Os caras vão falar, não, o cara não me trata bem, é brincadeira, gente. O Edgar, se não tivesse essa sinergia, a gente não tava há 13, quase 14 anos juntos. Né? Então, eu falo pros meus clientes que quando a gente faz aquilo por amor, a gente consegue entregar mais do que aquele que não faz. Né? E isso daí tá no olhar, tá no brilho dos olhos da pessoa. Então, até num episódio que a gente gravou outro dia, a gente estava falando sobre propósito de vida. Então, o meu propósito, que eu acredito que a gente tem vários propósitos, né, ao longo da vida. Mas existe um propósito mãe, que no meu caso é ajudar pessoas. E isso daí foi de encontro com a minha profissão, porque o advogado nada mais é do que uma pessoa que ele vai te ajudar, né? Quando você procura um advogado, você não procura um advogado para falar, ganhei na Mega Sena, vou dividir contigo. Não, você procura porque você tem um problema, né? Então, eu acho que nós nascemos para resolver os problemas das pessoas, né? E aí, eu acho que eu me enxerguei no seu olhar quando você fala da ótica. Meus parabéns por isso. Ô Dani, você falou da questão da venda, né? Que você não gostava muito, você não tinha vergonha. O quanto essa sua experiência no balcão ali, da ótica do seu pai, te ajudou hoje a ter essa expansão de 12 lojas nos últimos anos? Eu acredito que ao longo do tempo, né, enquanto eu trabalhava com meu pai, porque o meu pai era um apaixonado pela ótica, né? Então eu acho que ele passou isso para nós. Fica à vontade, fica tranquilo, tá tudo certo. No seu tempo, respira. Eu prometi não falar do pai dela, mas não tem como não contar a história do pai sem... Não, mas foi o que eu acabei de falar. Trabalhar com amor é diferente. A gente percebe no olhar da pessoa, quando você faz algo com amor, né? E aí, se você consegue somar o amor com a profissão, no meu ponto de vista, é o ápice do profissional. Né? E isso daí faz total sentido para o sucesso. Faz. Então, eu comecei a entender que a ótica não era só vender uma armação, um par de lente. Né? Tinha muito mais por trás disso. Porque uma que é saúde ocular, saúde visual, que muitas pessoas elas não entendem dessa forma ainda. Muitas óticas não entendem. E ele passou isso para nós. Que não era só você olhar para o cliente, ele te entregar uma receita e você fazer o óculos dele. Não. Você tinha que vir tudo uma história atrás. Né? O que ele esperava daquele óculos. Quais eram, se ele tinha alguma doença que poderia prejudicar quando ele retirasse os óculos. Então, tinha tudo isso. Então, eu fui aprendendo com ele e hoje, e depois de algum tempo, né, alguns anos, eu passo isso muito para nossa turma, para nossa equipe, e tento passar isso para as pessoas também, né, essa humanidade, de mostrar que eu vou te fazer um óculos, ele não vai só fazer você enxergar, ele vai fazer parte da tua vestimenta, ele é um acessório, né? Então isso tudo eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mexe com autoestima, né? Seja para baixo ou para cima. Muito. Então, de fato, parabéns primeiro por essa posição. Acho que faltam hoje profissionais, e não é puxa-saquismo, tá? Acho que pelo que a gente vê no nosso mundo, e você também, faltam profissionais que pensam da forma como você pensa, né? E é importante você passar isso para o seu time também, né? Para que isso seja a cultura do Grupo Lobel, né? Então, eu acho que esse atendimento humanizado é o que faz você... um dos fatores que faz com que você tenha esse crescimento que você tem hoje, né? Sim. Legal. E me diz uma coisa, você disse que o seu esposo, ele já tinha... Na época não era seu esposo, né? Não era, mas depois virou. Depois virou. Já tinha uma unidade da Óticas Carol. Já tinha.
E aí vocês expandiram e tal. O que levou vocês a preferir o sistema de franquias a lojas de marca própria? O porquê? Eu vou te falar, e se não for essa resposta, você me pergunta de novo. Todas as vezes que eu falo em franquia, e é muito engraçado, porque quando era a loja da minha mãe lá na praia, a Carol estava em expansão, no começo da Óticas Carol, eles foram até a praia, na loja da minha mãe, que era uma loja própria, para virar bandeira, para virar Carol. E ela não quis na ocasião. Uhum. E aí, conforme eu vim, é assim, quando você vai abrir uma franquia, você tem 50% de certeza que aquilo vai dar certo. Porque quando você abre uma loja própria, você tem 100% de negativo, você não sabe se vai dar certo. Uhum. O 50% do que vai dar certo é o know-how que você já tem da franqueadora, né? O nome, que já é um nome consolidado. Processos. Mais ou menos, eles não têm muito. A gente gravou um episódio com processo, sobre processo. Não, claro, eles têm, por ser hoje uma multinacional, então eles têm processos muito bem definidos, né, a Óticas Carol. Uhum. Mas quando a gente entrou lá atrás, veio... É que vocês cresceram com a marca também, Crescemos com a marca, mas não, apesar que a marca ela tem hoje 28 anos. Tá. A marca, uhum. né? 28 anos. Passaram-se por vários donos, né? Uhum. Até chegar hoje que é uma multinacional. Então, tem os processos e tal, né? Eu acho que eu fugi da tua resposta. Não, tá indo nesse foi ao encontro, sim. Era exatamente para quem está assistindo a gente, para entender um pouco do benefício do modelo de franquia, que ao comprar uma franquia, você compra know-how, uhum. Você compra marca, né? Uma marca, às vezes, já consolidada. Mas o que você falou, nem sempre essa franquia ela é uma certeza de dar certo. Que vai muito da gestão do dono da franquia, né? Da unidade, digamos assim. Se você não tiver uma boa gestão, se você não tiver processos alinhados, se você não tiver essa cultura que você tem hoje de um atendimento humanizado, é difícil hoje, porque hoje ótica, qualquer lugar, qualquer esquina tem uma ótica. E você tem um diferencial... Tem um ponto de venda. Tem um ponto de... Exatamente. Aí, boa. Era o que eu ia falar. Se você tem... você tem várias óticas em qualquer esquina. Mas se você tiver um atendimento, por exemplo, como o seu humanizado, que pensa de fato no cliente, na diferença que aquele produto pode fazer na vida de um cliente, é isso que vai trazer o sucesso da unidade da franquia. Não necessariamente o nome só é a certeza de que aquilo vai dar certo. Não, é 50%. Porque é muito engraçado quando a gente está abrindo uma loja nova, começa a fazer a fachada, as pessoas passam, nem tem o letreiro ainda. Elas passam e elas já sabem que ali é Óticas Carol. Uhum. Porque a cor, né, toda aquela parte do marketing que fica, as pessoas já sabem. Então esse é o 50% de que vai dar certo. Agora o outro 50% é você. Né, meu marido, ele sempre fala que quando ele não era do ramo, ele era de confecção, e ele foi para Óticas Carol porque ele achava que a Óticas Carol iria trabalhar para ele. Eu vou montar uma franquia e a franquia vai trabalhar para mim. Né, então não é assim. Doce engano, né? Doce engano. Porque não é. Eles colocam, sim, eles te dão todo o preparo. Para nós hoje não mais, porque a gente já tem um checklist que em 30 dias eu já estou com a loja pronta para abrir, né? Mais a parte burocrática, apesar que hoje no termo contábil, o CNPJ tal, vem muito rápido, né? Uhum. Então em 30 dias a gente está abrindo uma loja. Então hoje a gente consegue. 30 dias de assinar um contrato, ponto escolhido. Ponto escolhido, assina contrato e obra. Abre, inaugura. Caramba, rápido. Legal. Mas isso daí é know-how adquirido com o tempo, né? Eu vou falar que é nosso. Porque eu já tenho um checklist de tudo que precisa para abrir uma ótica. Se você hoje falar para mim, Dani, eu quero abrir uma Óticas Carol, eu vou te dar tudo o meu checklist, porque eu não tenho problema de ensinar e de mostrar... de mostrar como eu faço, não tenho... Então você já... Não sei se você já tem esse serviço, esse produto, mas você vai criar a partir de agora. Você que está assistindo a gente, que quer ter uma ótica, não sabe por onde começar,
você vai entrar em contato com a Dani e vai contratar uma mentoria dela, onde ela vai passar todo esse checklist de como montar uma ótica em 30 dias. Em 30 dias. 30 dias, Aí, é verdade. E vai cobrar caro, dias. porque tem gente que paga, viu? Tem muita gente que paga por esse suporte. Eu não pensei nisso ainda. Aí, mas já é um serviço. Vamos lá. Na sua visão, assim, no que você entende hoje, na sua experiência, quem deve ou quem não deve optar por uma franquia? Não sei se eu me fiz claro na minha pergunta. Fez. Quem deve... O porquê escolher uma franquia ao invés de escolher uma marca própria, sabe? Assim, porque tem gente que... Existe um perfil de pessoa? Exatamente. Existe quando eles vão fazer a pesquisa, eu acho que é isso, né? Que você vai fazer o teu cadastro lá no site, você entra e faz um cadastro. Eles colocam valor de investimento, se você é investidor ou operador, né? Se você é um franqueado operador ou um franqueado investidor, tudo isso muda o perfil, né? Que tem. Se você falar para mim, eu quero abrir um negócio, eu não quero mais trabalhar, eu quero ser empresário, eu ia falar proprietário. Se você quer ser um empresário, eu optaria por franquia. Tá. Porque, uma consolidada, porque hoje em dia, se você for ver, você vai na feira de franquias, tem qualquer 1 milhão de franquias, lá, né? Uma franquia que não está nem consolidada ainda, né? Então, eu indicaria abrir uma franquia, não uma loja do meu nome, Óticas Dani, não, né? Por quê? Porque você já vai ter todo um mercado por trás, um marketing por trás, porque geralmente as pessoas que querem abrir uma loja para sair do CLT, uma empresa para sair do CLT, elas não têm muito dinheiro. Uhum. Para marketing, para tudo isso, né, que precisa. E você abrindo uma franquia, você vai pagar os seus royalties, e dentro dos royalties, elas estão lá direcionado para aquilo que precisa para uma empresa crescer. Legal. Entendeu? Se você pode dar uma dica para a galera que está assistindo a gente, como escolher uma boa franqueadora? Eu acredito fazer uma pesquisa, né, para saber se ela tem um tempo de consolidada no mercado, se o produto dela é bem aceito, né? Eu acho que é isso que eles têm que fazer mesmo, sabe? Visitar franqueados. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Bater um papo. Ouvir. Porque às vezes a marca ela é consolidada, ela tem bastante unidades, mas uma coisa que a gente percebe muito no nosso dia a dia como advogados é a falta de suporte da franqueadora aos franqueados. Então, às vezes você está passando por um perrengue, você precisa de uma ajuda e eles não estão nem aí para você, e isso pode apresentar sua falência, né? Sim, ouvir do próprio cliente, né? Você compra uma unidade na expectativa de ter um suporte e você não tem. Então, acho que essa troca de ideias com os franqueados é importantíssima. E eu sempre falo assim, eu estava um tempo atrás, na pandemia, falei pro Flávio, vamos ver outra franquia, porque, né, a gente não pode colocar todo o nosso capim numa... Todos os ovos como que é? Todos os ovos numa cesta só, né? Todos os ovos numa cesta só. E nós começamos a procurar. E aí, eles indicavam uns franqueados. Aí eu falava, não, vamos naquele que ele não indicou, não é? Sim. Aí a gente começou a procurar isso e acabou que a gente desistiu de abrir de outros ramos. Segmento, né? Por quê? Porque eu falei pra ele, a gente não conhece. Então vamos pra onde a gente tá mesmo, né? O time que tá ganhando não se mexe, vamos expandir. Legal. E aí a gente começou a fazer a expansão. E ainda falta algumas ainda na nossa jornada. Qual que é o futuro aí? Qual é o plano futuro? Antes da pandemia, 2025, 15 lojas. Mas teve a pandemia, e ainda que nós abrimos loja na pandemia, tá? Abriram? Abrimos 2 na pandemia. Legal. E aí, então, deu uma atrasadinha. Mas eu acredito que até... Aí, assim, só que aí, do 15, a gente já tá... Eu
Flávio não. Flávio é mais pé no chão. Eu quero... A minha vontade são 20 lojas. Eu acredito que até 2027, 2028, a gente tá aí. Bate esse número. Eu espero, né? Nós somos muito pé no chão, então não adianta também... Não são de cometer loucura, né? Não. Porque nós não temos um investidor por trás, somos nós. Sim. Né? Sim, então, com certeza. Eu acho que a saúde do negócio tem que sempre existir. Fazer loucuras, às vezes não é tão bom. Não, e na pandemia eu falo que a pandemia foi muito ruim para muitas pessoas, né? E para nós estávamos saudáveis. Então eu acredito que foi por isso que a gente saiu dela bem. Entendeu? A pandemia, ela, lógico, não dá nem para falar, ela foi algo extremamente nocivo para muita gente morreu. Mas eu acho que os negócios que sobreviveram, né, a pandemia, eles... Aprendeu muito. A gente aprendeu muito e a gente criou uma força maior, né? A gente saiu mais forte, digamos assim. Saímos. E me diz uma coisa, 12 lojas querendo chegar a 20. E como que é gerir tanta gente assim, tantos funcionários, tantos negócios, por mais que seja um ramo, mas são vários CNPJs e são vários funcionários. Como que é isso? Eu brinquei com ela agora há pouco, falei para ela, uma dose de Rivotril, tudo funciona. Boa. Não, mas é assim, eu acho que os processos, né, vou falar novamente, a pandemia para mim foi mesmo um divisor de águas, porque eu comecei a olhar a empresa de uma outra forma, vi que realmente eu precisava de processos, regras, seguir regras, fazer com que os funcionários todos enxergassem isso para que houvesse a expansão. Porque a expansão ela tem que ser feita em alicerce de concreto. Porque se for em alicerce mole, não vai. Então, com relação à sua pergunta, eu acho que é mesmo você colocar processos, fazer uma cultura forte, né? Balançar a árvore para sair o que não... Os galhos podres, os frutos podres. E ir em frente. Então você diz que os seus 2 alicerces de concreto são cultura e processo. Legal, bacana. E a manutenção desses processos? Eu acho que, além de ter processo, eu acho que um grande desafio é a manutenção deles, o né? Acompanhamento. Ao longo dos anos, né? Hoje eu tenho supervisora, tenho uma gerente em cada loja e a supervisão, que me ajuda nessa questão de supervisionar os processos, né? Para ver que estão fazendo. E meus aliados são os meus amigos e também os clientes. Porque a partir do momento que eles falam para mim, Dani, eu fui numa loja tua no Brooklyn e eu fui na loja de Higienópolis, é a mesma coisa. O atendimento é o mesmo? O atendimento é o mesmo, a postura, a forma de apresentar produto, até mesmo os próprios franqueados. Eles falam isso para mim, que como você consegue, né, sendo um pouquinho chata... Porque às vezes a gente tem que ser, Tem que ser. E conversas frequentes, mostrando... É claro, se você falar pra mim, então quer dizer que todas as vezes que você chega na loja tá tudo do jeito... Não. Então, às vezes esquecem de mandar um post que tá dentro do cronograma, fazer alguma coisa que tá dentro do processo... E tem as falhas, mas a gente vai alinhando. Me diz como que é a sua rotina hoje de gestão. O seu marido, ele se dedica também exclusivamente à ótica. Ele fica na parte administrativa. Tá. E eu fico na operação. Tá. Que eu gosto. Legal. No operacional estratégico, digamos assim, né? Legal. Operacional estratégico. Você tem uma rotina de gestão, assim. Então, por exemplo, você tem reuniões com seus supervisores, uma rotina junto com o seu marido para analisar indicadores da parte administrativa, financeira. Nós temos mentores, né, que ajudam a gente nesse processo, porque
nós precisamos de alguém para reclamar. Então, nós temos um mentor, né? Que auxilia a gente nisso. Às vezes fala, opa, peraí, não, vamos fazer desse jeito aqui, ó. Vocês estão seguindo essa Quem linha. que é o mentor, desculpa? É Eric Rolfe. Eric Rolfe. Ele tá. é de Vinhedo. Tá. Então, ele faz essa mentoria pra gente, ajuda a gente nesse sentido. Reuniões toda sexta-feira com a minha supervisão, pra gente alinhar realmente o que foi que aconteceu na semana, ou o que vai acontecer na próxima. E com gerentes, semanalmente, toda segunda-feira. A gente eu faço, eu mesma que faço com eles. Elas, na verdade. Hoje o seu time é basicamente mulher? Basicamente mulher. Eu acho que eu tenho 4 rapazes só no meu time, de 46 mulheres. Antes não tinha nenhum homem, o único exclusivo era o Flávio. Mas, né, com a ajuda dos meus mentores, eles falam para eu colocar, que faz bem e tal, e realmente tá sendo legal. Ainda bem que não tem 46 mulheres no mesmo lugar, você imaginou? Nossa senhora. Cara, mas sabe que Você acredita que nas nossas também? É só mulher. Só. A gente prefere trabalhar com mulher. Sim. Do que com homem. Eu acho que o tratamento no dia a dia ele é mais fácil, você acredita? É mais fácil. A gente acha isso. Você falou agora do seu time aí, que são praticamente mulheres. Eu participei de um evento e o Giovanni, jogador de vôlei, ele palestrou nesse evento, né? E aí ele contou uma história pra mim não, né? No evento, ele contou uma história que eu achei muito interessante. Agora eu não me recordo se foi o Bernardinho ou foi aquele outro técnico de vôlei, o Zé Roberto. Foi um dos dois. Que ele na época eles eram técnico da seleção feminina, né? E aí eles tiveram um insight sobre o ciclo menstrual das mulheres, né? Porque quando existe um grupo de mulheres que vivem muito tempo dentro do mesmo ambiente, é natural o ciclo ficar parecido ali, né? Então, eles fizeram um estudo lá, eu não sei explicar direito, mas eles fizeram uma espécie de um tratamento para que o ciclo menstrual da seleção feminina de vôlei coincidisse com o campeonato mundial, alguma coisa assim. E aí ele brincou, ele falou, cara, aquilo ali virou um inferno. Porque as meninas, elas entravam em quadra assim com a faca nos dentes, sabe? Eu falei, meu Deus, olha o pensamento do cara. Né? Então, eu acho que talvez pro seu time, principalmente nas vendas, né? Que é aquele negócio de faca no dente também, talvez seja interessante também haver esse treinamento, né? Se eu posso chamar disso, né? Porque aí a mulherada fica louca pra vender, né? Mas aí elas podem brigar entre elas por venda. Boa. Aí não dá certo. Porque é engraçado que assim, o meu time não tem briga. Claro, tem as faíscas, né? Mas tem uma união muito grande entre elas. Tanto entre as lojas. Porque isso nós fomos, dentro da nossa cultura, nós fomos colocando, tem dentro do manual, eu tenho um manual, um regulamento interno, que lá diz que o acordo inegociável é brigas entre elas. Perfeito. Mesmo que elas briguem, não chega até nós. Né? Elas resolvem entre elas. Pode ter uma faísca e tal, que é normal, um monte de mulher junto, né? Pode, mas assim, tem um respeito muito grande entre elas e é bacana, assim. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. Agora eu tô aprendendo a trabalhar com homem. Eles têm o respeito, assim, né? Porque eu falo isso, mas por que você tem esse preconceito? Porque eu já trabalhei com homens que não respeitavam a gente, né? Não respeitavam, assim, uma mulher ser líder dele. Então, eu optei por não ter. E você acha que isso é uma tendência que está mudando? Porque isso de fato acontecia. E acontece ainda. Acontece. Né? A gente não pode falar que não acontece essa falta de respeito com a mulher no mercado de trabalho de modo geral. Mas, por exemplo, líder, né? E você acha que isso tem mudado? Tem mudado. É assim, eu classifico muito quem vai entrar. Qual é o rapaz que vai entrar.
Eu converso muito. Ah, você acerta sempre? Não. Às vezes entra um que... Eu tive um episódio há uns meses atrás de um rapaz, já tinha seus 40 anos, e a menina, a gerente, também não era uma menininha jovem, ela foi fazer um feedback com ele, explicar a semana, né? Que a gente faz feedback semanal. Os gerentes fazem esse feedback semanal com os vendedores, os assistentes. E ela começou a falar e ela falou pra mim assim, eu tô com um pouco de receio de fazer um feedback com ele. Ela falou assim, você fica aqui? Aí eu falei, tá, fico, né? Porque eu não gosto muito, porque senão às vezes fica com vergonha, enfim. Eu falei, tá bom, se você acha que tá tudo bem, eu fico aqui. Aí fiquei lá fazendo as minhas coisas no computador. Quando ela começou a perguntar, eu comecei a perceber a reação dele. Eles usam camisa social, ele soltou os botões e fez como se ele fosse partir pra briga, sabe? Cruzou os braços também? Cruzou o braço, e a postura dele mudou, né? Uma postura impositiva. E ele começou a alterar a voz com ela e, enfim, acabei tendo que interferir nessa situação. Então, se fosse uma outra mulher, ela não teria. Mesmo que ela ficasse um pouco quente a conversa, mas eu acredito que ia ser solucionado, né? E você faz a seleção de novos colaboradores, é você que faz, passa pelas suas mãos? Passa por mim. Você tem essa... Nós temos a agência que faz a contratação, faz toda aquela primeira parte, e aí eu mesma converso. Eu acho que, Dani, você já não pode mais, você tá na estratégia, o mentor, né? Se ele ouvir isso, ele vai saber que é verdade. Aí, então, não, você não pode, você tem que ficar na parte estratégica, você não pode. Só que eu deleguei essa parte. E tava vindo pessoas que não condizia, né, com a nossa cultura, com a cultura que eu e o Flávio colocamos dentro do grupo. Então, eu optei em eu mesma fazer. Então, eu faço essa seleção. Desculpa discordar do mentor também. Quando ele fala assim, saia do operacional, eu sou totalmente contra essa frase, tá? Porque sair do operacional, você nunca pode sair. O dono de um negócio, ele nunca pode sair. Ele tem que descer no chão de fábrica, ele tem que entender como que funciona cada uma das coisas, ele tem que conversar com a galera. O sair do operacional sair do operacional tático, mão na massa, e pro operacional estratégico. Na minha concepção, isso que você faz, essa parte de recrutamento e seleção, de fazer questão de participar desse processo, é algo extremamente estratégico pro seu negócio. Sim. Né? Porque você vai ali, de fato, participar da contratação de pessoas que vão tocar o seu negócio, né? Que vão cuidar e vão fazer com que o seu negócio cresça e, consequentemente, elas também. Então, me perdoe, né? Discordar do mentor. É essencial pro negócio. Mas são pontos de vista, lógico. Eu não consigo. Eles falam e não dá. Eu fiz uma vez uma mentoria, foi a primeira que eu fiz lá atrás na pandemia, ela virou minha amiga até agora. Ela só treina mulheres, né? Ela é treinadora de líderes, mulheres. E foi a que eu me identifiquei e eu sigo ainda o aprendizado que eu tive lá atrás com ela, né? E ela sempre falou isso pra mim também, você tem que deixar, todos falam. Só que no dia a dia mesmo, só a gente sabe o que acontece. Porque é assim, ó, a nossa empresa, ela não surgiu as 12 lojas no mesmo mês. Então, ela foi surgindo. E cada processo que eu tenho e cada linha do meu manual é porque alguma coisa aconteceu errado. Então, eu fui lá e eu fui fazendo. Então, eu fui construindo o meu manual de cultura durante os 14 anos de empresa. Então, quando eu tenho pessoas na loja para eu sair do operacional, que nem eu tive um período que eu fiquei doente, me afastei, né, e deixei, elas pedem para eu voltar.
né? Elas falam, Dani, não é a mesma coisa, eu acho que você... Eu falo, calma que eu tô me recuperando, tal. E agora, depois que eu fiz uma cirurgia, enfim, eu retomei com força e parece que mesmo eu cobrando, mesmo tendo as cobranças, elas ficam felizes com a minha presença, né? Porque você é uma líder inspiradora, né? Por tudo que você já passou, por tudo que você construiu, você inspira suas colaboradoras, né? Engraçado que a menina aqui da Voluntários, eu passei uma orientação, falei, olha, organizar, né? Vamos fazer assim, porque você vai ver que vai ficar legal, tal. Aí ontem ela falou pra mim, vou ter que dar o braço a torcer. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque realmente fica mais fácil dessa forma como você falou. Eu falei, então se fica mais fácil, vamos seguir assim que vocês vão ver que vai passar o dia, vai acabar o dia tranquilo, né? Então... Você já percebeu que você é uma mentora também, né? E você pode dar mentoria para outros donos de óticas, por que não? Sim. Tem um cara que eu conheço, chama Will Silva, não sei se você já ouviu falar nele. Ele é dono de uma ótica chamada Trijoia. A Trijoia é uma ótica do sul do país, né? Agora não sei se é de Porto Alegre ou de uma outra cidade. Ele tem uma operação online também. E ele é um monstro na parte ótica. Ele é gigantesco. O cara, ele tem, não sei, dezenas de lojas. Tem uma cultura de invejar. A cultura da empresa dele é de invejar. E ele começou assim, com uma loja, e aí começou a crescer. Hoje tem uma rede de lojas, virou mentor. Tem um clube de negócios dentro da MLS, que é a Carla, que faz parte a Carla Martins faz parte da confraria, né, da qual você faz parte também. Então faz parte junto com a Carla dessa MLS, da Mentoring Society. Não. Chama Will Silva. Então, assim, eu não vi. Depois procura, né? Depois eu te mando no WhatsApp. É um cara bem legal. E assim, por que não, né? Pensar Talvez seja esse um dos seus propósitos de vida. Ajudar outras pessoas, né? Então é legal. Eu acho que é uma parte bem, bem bacana, assim, que eu também estou entrando nessa parte de mentoria, dando mentoria para outros advogados. Então, tem sido... Não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre ser útil e ajudar as pessoas, né? Ter um propósito aí. Mas legal, vamos lá. Dentro desses anos todos de empreendedorismo que você tem, qual foi a maior dificuldade que você... Eu sei que deve ter sido muitas, mas qual foi... Se você pudesse colocar uma aqui pra gente, qual seria? O meu temperamento. Você é uma pessoa enérgica, explosiva, assim, é isso? Como que é? Era. Porque não parece. Não, eu era. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais pra eu ser dessa forma, né? Porque o mundo tá mudando e eu preciso mudar com o mundo. Então eu fui me disciplinando, né, com inteligência emocional, fazendo cursos e tal. E essa minha primeira mentora que me ajudou muito nisso. Brinquei com você que eu sou chorona, né? Na primeira mentoria eu só chorava. No primeiro curso, né, que eu fiz, não sei como fala. E assim, eu fui perdendo a minha timidez, embora não pareça, não sei, mas eu sou tímida, né? Porque quando chegava a minha vez de falar no grupo, eu caía a minha conexão. Então ela falava, Dani, eu falei, caiu, tá. Caiu minha conexão, é ótimo. Porque eu morria de vergonha de falar, porque eu sempre achei que eu não tinha nada para passar. Então aí eu fui aprender. Então o meu maior desafio foi esse, mudar o meu jeito. Entendeu? Legal. De fato, hoje para você se tornar um grande líder, né, você precisa saber lidar com pessoas e a gente primeiro precisa saber lidar com a gente, porque é extremamente difícil. É complicadíssimo, né? A cabeça, ela, às vezes, ela não corresponde ao que você quer, né? Então, sim. E aí eu fazia e depois eu me arrependia e aí falava, não pode ser assim e tal, entendeu? Legal, você falou sobre uma decisão, sobre
um ponto difícil da sua trajetória. E fala pra gente algo que aconteceu do qual você tem orgulho, assim, gigante de ter feito. No profissional? Pode ser no profissional, no pessoal também. Vamos pensar. Os dois? Se eu falar, eu choro. Então, deixa eu pensar. Eu acho que no profissional eu chegar aonde eu nunca pensei que eu fosse chegar, né? Que é tá aqui hoje. Nossa, que honra, pelo amor de Deus. Porque, imagina, nunca pensei em estar... Quando a Giovana, né, falava pra mim, tia, eu falei, não dá. Né, não é pra mim isso aí não, eu falava pra ela, né? E a outra coisa é ver minha filha formada. Hoje você tem uma filha só? Só. Não, uma filha não, você tem duas de coração. 3 filhas, mas essa que você se refere é a sua filha biológica. Tá. A Ana, ela hoje é veterinária, né? As minhas outras 2 também são a Giovana e que é dentista, na verdade, mas ela não atua. Segue com você. Tá sempre comigo. E a minha outra filha, Laís, que é enfermeira. Então, eu acho que é isso. Só você trabalha com ela? Diretamente? A Ana, ela é veterinária de equinos. Ah, que legal. Ela não quis ficar em São Paulo, foi embora. Que bacana. Então. Muito bacana. Eu acho que isso daí, vocês que têm filhos pequenos, eu acho que é a maior gratidão que tem. Eu não tenho dúvida. Você acha que hoje o Grupo Lobel ele é o seu legado, assim? Você vai deixar um legado para as pessoas? Eu vou deixar um legado através do que eu ensino a eles. Que eu sempre falo, em todos os treinamentos que eu faço com eles, eu falo assim, hoje vocês podem achar que é demais, porque eles têm horário para estudar, dentro do horário de trabalho. E vocês vão levar para a vida, não é só aqui dentro da loja, né? E essa meia hora, 1 hora que nós fazemos vocês estudarem, porque a gente tem plataformas de estudo e eles estudam. Uns não gostam, mas eles acabam estudando porque não tem outra opção, né? Mas eles vão levar para a vida isso. E outro é uma ação que eu e o Flávio fazemos, que não gosto de ficar divulgando essas coisas, mas vou falar aqui para vocês. Que é sobre fazer trabalho voluntário, doação de óculos infantis de crianças de 4 a 12 anos. Mas por que você não gosta de falar? É porque eu acho que não preciso eu acho que não preciso disso para me fazer. Você tá muito pelo contrário, entenda isso. Se você externar isso, você vai estar dando exemplo para muitas pessoas que não fazem, entende? Eu não vou lembrar o nome da frase que o Johnny fala, mas vai algum sentido assim, se o que eu falo ele já move as pessoas, né? O meu exemplo ele vai arrastar todo mundo, né? Então, por que não externar isso, fazer com que todas as óticas Carol do Brasil todo tenham... Por que não levar isso para a ótica? Eu nem sei se tem, tá? Não, tem, é assim. Para a franqueadora... Tem, é deles, na verdade. Legal. É um projeto que chama Pequenos Olhares, que são para crianças de escola pública, crianças carentes, que eles de 4 a 11 anos, né? Que é um projeto que eles fizeram lá atrás do antigo CEO, porque eles fizeram uma pesquisa, a cada 10 crianças, 8 nunca foram ao oftalmologista. Então, eles começaram a fazer essa campanha de incentivo para que as pessoas levassem as crianças, porque é muito importante a saúde visual na primeira infância, né? Porque muitos ficam excluídos dentro de uma escola pelo simples fato de não enxergar. Você usa óculos e se eu tiro o seu óculos, você sabe a dificuldade que é. Então, isso foi feito, cobram
da pessoa carente, né? Eles têm um valor lá que cobra-se 10 de R$5 para que essa criança tenha óculos. E aí eu e o Flávio, nós chegamos a uma conclusão. O que esse 10 de R$5 vai nos levar, né? Não vai levar a gente a lugar nenhum e a gente não vai conseguir atingir o número que é importante. Então, nós começamos a fazer, junto com alguns amigos, optometristas, oftalmologistas, a ir em comunidades, em colégios, para fazer a doação. Então, nós doamos os óculos para aquelas crianças. E é muito gratificante. Eu acho que a gente sai cansado fisicamente. É muito bonito de ver. Depois eu mostro as fotos. E as crianças, quando as professoras, né, nesses colégios que a gente fez e faz, eles fazem uma coisa que fazia quando a gente era criança, que era jurar a bandeira. Uhum. Então eles fazem como uma sexta-feira, eles estiam a bandeira, as crianças cantam o hino nacional. E é muito bonitinho de ver, sabe? Aí os outros querem, aqueles que não precisavam. Então é muito bacana. Eu acho que alimenta a alma. Não, você precisa crescer esse projeto, pelo amor de Deus. Precisa divulgar isso, porque é um trabalho lindo. Mas a gente não vai, assim, não faz, porque o que acontece? Quando a gente decidiu fazer isso, foi até antes mesmo da pandemia e tal. Alguns colégios que a gente ia falar do projeto, a pessoa perguntava o que a gente ia ganhar com isso. E eu falava, nada. Você só tá devolvendo um pouco do que você ganhou nessa... Eu vou dar, não vou ganhar. Se eu vou dar, vou ganhar o quê? Vou ganhar o sorriso de um menino, né? Um abraço da menina. Elas já foram comigo. E nessas ações, eu acho que é tão bacana esse projeto, sabe? E a gente faz meio assim... As escondidas. Mas a gente não divulga. Eu te entendo, sabe? Eu vou te dar a minha visão a respeito disso, tá? A crítica, ela sempre vai existir de quem não tem coragem para fazer. Uhum. Então, quem não tem a coragem que você tem, que o seu esposo tem, de ir lá, reunir um grupo de profissionais e fazer essa doação, eles vão te criticar. Claro que e tudo bem com relação a isso. Esses são os seus maiores influencers, digamos assim. São os maiores promovedores da sua ação social. Então, não deixa com que isso... A não ser que você não queira por uma questão de operacionalizar tudo isso, de como vai ser. Mas não deixa com que essas críticas façam com que esse seu projeto social, digamos assim, impacte um número de pessoas menor do que poderia ser. Porque se você colocar isso para um grupo de empresários, eu tenho absoluta certeza que vocês vão arrecadar muitos fundos para ajudar muitas crianças, para assim, ajudar muitas famílias. Então, eu sou que, se você quiser, eu ajudo agora. Da forma como for, seja com dinheiro, seja com tempo, seja angariando pessoas, empresários. Mas não deixa com que isso seja menor, no sentido de dimensão mesmo, do que pode ser por uma simples crítica de uma pessoa que não tem a capacidade de fazer e o que ela gosta de fazer é criticar os que fazem. Né? Mas é bacana, assim, que eu me emociono à toa, né? Você já percebeu. Não, já acho que não. Né? Chora à toa, a gente borra todo o rio. Mas é gostoso, assim, de ver. E agora eu tô com pra falar, isso você me perguntou do legado, eu lembro que eu já falei. Esse é o seu legado. E também eu já montei, na verdade, um curso para profissionalizante. Não é para vender, não. Não é para postar nada, Hotmart, essas coisas, não. É para jovens de comunidade.
para ensinar ótica. Então, eu acho que, assim, juventude, né, que quer entrar e não tem oportunidade de ter condição, uma profissão. Conhecimento. E então, eu já tô nessa caminhada aí, com uma amiga minha que faz parte de uma ONG, e vamos ver. Mas, ó, quando eu te falei há uns minutos atrás que eu te entendo sobre esse sigilo, sobre as boas ações, eu entendo porque a gente está tão calejado, principalmente nesse nosso Brasil, de pessoas interesseiras, de pessoas que querem sempre pegar um pouquinho de alguma coisa que você vai fazer, né? E tem alguns ramos do direito que a gente trabalha que, infelizmente, existe uma corrupção passiva assim, muito grande, sabe? Que você só consegue prestar o seu serviço se você deixar um pedacinho ali pro cara, sabe? Então, sempre tem esse viés. E, às vezes, a gente que está com o bom coração de prestar uma solidariedade, a gente se sente envergonhado de fazer aquilo, de imaginar que uma pessoa está pensando que a gente está querendo uma segunda intenção. Sim. Então, eu te entendo muito sobre isso por conta dessa humanidade que a gente, infelizmente, está vivendo, né? A galera pensando muito mais no dinheiro, no materialismo e esquecendo um pouco do coração, da boa ação, né? De retribuir um pouquinho. E uma vez eu lembro, não sei se o Edgar vai lembrar, nós tínhamos uma parceira que fazia o nosso marketing, e a Mônica, ela fazia algumas ações nesse sentido. E aí uma vez ela convidou a gente, e aí nós fomos lá no céu Nakamura, eu acho, lá no extremo da Zona Sul, para entregar ovo de Páscoa para as crianças, né? E eu fiz questão que minha filha era bem pequenininha, devia ter uns 2 aninhos, 3 no máximo. E aí a gente fazia aquele negócio de caçar os ovos em casa, né? Ganhava ovo de tudo que era jeito, aquela quantidade. E eu fiz questão de levar minha filha nesse lugar, nesse dia, para ela já começar a ver ali que a realidade da vida, ela não é igual para todo mundo, né? Então ali nós fizemos a entrega dos ovos para as crianças, aí eu acabei me apresentando, expliquei como que era a minha profissão. E aí aquilo lá marcou tanto para minha filha que hoje ela tem 8 anos e ela se lembra desse dia, né? E ela fala para mim, papai, aquelas crianças, se a gente não desse aqueles chocolates, o coelhinho da Páscoa não ia passar lá? Naquela inocência, né? Eu falei, não, filha, o coelhinho ia passar, só que ele ia demorar um pouquinho mais. Então a gente achou melhor fazer o trabalho do coelhinho, né? A gente ajudou o coelhinho ali naquele sentido ali e tal. Lá, papai, porque aqui em casa o coelhinho passa, né? Faz a caça aos ovos, deixa um monte de coisa. Eu falei, então, pra você ver, aqui o coelhinho vem mais rápido. E lá ele demora um pouquinho mais, é longe. Aí eu fui tentando... Então, esse tipo de serviço, eu te dou parabéns, porque é espetacular, são poucas pessoas que fazem, e aquelas que fazem realmente querem manter esse sigilo por conta dessa má interpretação que, infelizmente, a gente está acostumado a ver todos os dias. Mas como o Edgar falou, não deixa de divulgar isso porque é sensacional. Meus parabéns. A gente fica, eu e o Flávio, a gente fala assim que a gente não precisa se promover, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. A gente não precisa se promover através disso, né? Então a gente faz mesmo de coração e... Não, vai continuar sendo de coração, mas na minha percepção, se não é se promover, é você mostrar para as pessoas o quanto você, fazendo aquilo, você está ajudando as pessoas, aquelas crianças, e meio que chamando elas para fazer a mesma coisa, entende? Não é que você não está vendendo o seu serviço de ótica. Não. Mas, enfim, a gente pode conversar depois a respeito disso daí. A gente poderia ficar falando aqui horas e horas com você, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Então tá bom. Você quer deixar alguma mensagem final para quem está assistindo a gente? Uma mensagem? Quero. Eu acho que as pessoas precisavam fazer mais, ser feliz. Eu falo pro meu pessoal lá, eu falo assim, se você não tá feliz aqui, você não tem que ficar. Então, faça o que te deixa feliz, o que te vai fazer feliz. Eu acho que é
minha frase é: vai ser feliz. Legal, boa, é isso aí. Seja feliz acima de tudo. Seja feliz acima de tudo. Maravilha, porque isso. sendo feliz você deixa todo mundo feliz. Deixa todo mundo feliz. Legal. Tem onde as pessoas podem te achar? Tem um arroba do grupo, das óticas? Nós temos as 12 lojas, né? E temos o Instagram só, que é do grupo. o grupo, que é Óticas Carol, @Grupo Lobel. Boa. Legal, legal. E depois a gente arruma um cupom de desconto pro pessoal do Papo com Quem Faz. Eu fui no oculista semana passada, eu vou ter que fazer um óculos, então já vou lá. Em alguma das unidades mais perto. Vamos no Grupo Lobel. Procure a unidade mais próxima de você e vá lá fazer o seu óculos. Dar uma modernizada no rostinho. É isso aí. Legal. Dani, obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. Espero que você tenha gostado também. Gostei, desculpa o choro. Imagina. Uma conversa extremamente inspiradora. Bem legal. Parabéns pela pessoa que você é, pelo seu esposo também, né? Por todo esse trabalho social que vocês fazem. Obrigada. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Sigam Papo com Quem Faz, Legal Comply, Dop Dolata, Edgar Dolata. Daniel Dop. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Obrigado.